Ele é abreviado de FDD do inglês e é uma metodologia concebida aí entre os anos de 97 e 99 por Jeff DeLuca, a partir da sua experiência em Singapura. E se traduz literalmente como um desenvolvimento guiado por funcionalidade. Essas tarefas que são identificadas, os requisitos que têm que ser trabalhados, aquilo que tem que ser organizado pela equipe, são divididos em pequenas funcionalidades para que o trabalho possa realmente ser pulverizado, possa realmente ser distribuído para toda a equipe, para que ela possa dar a devida celeridade e atenção. O FDD ele é composto por 5 princípios básicos. Desenvolver um modelo abrangente, então ter um conhecimento de boa parte das expectativas dos stakeholders que devem ser atendidos, construir a lista de funcionalidades, que em outros modelos é conhecida como backlog do produto. Para cada funcionalidade ter um planejamento, compreender quais são os recursos necessários, sejam eles pessoas ou materiais, para que essa atividade possa ser liberada, qual a expectativa do stakeholder, qual a sua priorização e severidade, e, claro, algumas outras peculiaridades de um bom planejamento. A gente tem que detalhar essa funcionalidade até que tudo que deve ser construído, tudo que deve ser trabalhado, seja conhecido no menor nível de detalhe possível. E criar o artefato por funcionalidade. Então, esse modelo ele apresenta o life cycle, baseado nesses 5 pontos, conforme foi apresentado, e ele traz aí o modo de trabalhar com esse tipo de modelo. As vantagens identificadas aí pelo FDD são uma gestão ágil, que se origina aí principalmente pelo fato de que cada característica do produto ele é trabalhado na menor unidade possível dentro do projeto total. Isso faz com que cada tarefa, descrição, teste e alteração sejam sempre minimalistas, sejam sempre no menor detalhe, na menor especificidade possível, dando aí agilidade ao processo e gastando menos tempo e recursos humanos. O segundo modelo ágil que é abordado nessa aula é o Extreme Programming, ou Programação Extrema, também conhecido como XP. Foi criado aí em 1997 para focar mais em práticas de engenharia, e é mais comum que o XP seja utilizado na parte de desenvolvimento de software. Ele visa, então, otimizar a qualidade em relação às solicitações dos clientes. Os princípios do XP são simplicidade, remover funções que podem ser consideradas desnecessárias, lembrando que ele é muito dirigido aqui às práticas de codificação, o feedback constante do cliente, que este mesmo, sempre que possível, testa o produto e pode, a partir disso, demonstrar sugestões de melhoria. Ele tem adaptações constantes no produto até a última etapa, então é muito comum que, dado o feedback do cliente, o software possa ser evoluído em determinadas circunstâncias, características do design. E o XP ele é ideal para situações em que o cliente não tem clareza do que deseja. Embora isso seja uma característica muito comum dos clientes, enquanto demandam soluções tecnológicas, o método XP ele é direcionado a realmente grandes imersões. Através do suporte constante dos especialistas, seja em requisitos, seja em análise de projetos de sistema, seja até mesmo em programação, consegue-se uma maior agilidade nas alterações do produto. O XP ele defende normalmente ainda algumas outras abordagens, como, por exemplo, programação em pares, 2 programadores desenvolvendo em uma máquina, com um mouse e um teclado, para que um possa sempre revisar o trabalho do outro e que assim, de acordo com essas boas práticas, tenhamos uma celeridade na construção mais célere dos artefatos de software. Temos ainda a abordagem Kanban,
Ela é baseada aí no método que foi originado na Toyota nos anos 60 e tem por finalidade controlar os fluxos de produção e ou transporte em uma indústria. O segredo da metodologia Kanban são os cartões em um quadro branco, o que ainda ajuda a fazer aquela chamada gestão à vista. Todo mundo consegue ter um panorama daquilo que está sendo empregado, daquilo que está sendo utilizado no trabalho, com foco de visualizar e controlar os fluxos de produção ou transportes em uma indústria. A técnica, conhecida como quadro Kanban, ela normalmente é dividida por sessões, as sessões de histórias ou o backlog que a gente tem que trabalhar, a relação do que tem que ser feito naquele período que está sendo trabalhado dentro do projeto, o que está sendo realizado naquele momento, o que está em fase de testes e, por fim, aquilo que foi feito. O quadro Kanban ele tem características comuns. Sessões podem ser adicionadas, sessões podem ser removidas, mas, a grosso modo, essa é a indicação da literatura. Entre as vantagens do Kanban, lembrando que ele foi inspirado aí na Toyota, são a redução do estoque, uma fácil visualização das etapas de cada processo, a exemplo, o diagnóstico do que tem que ser feito, a definição dos objetivos, o formato, a prática e, por fim, o teste e avaliação. Como ele tende a propiciar uma gestão à vista, que todo mundo consegue compreender a partir dos cartões o que está sendo feito, por quem, em qual prazo, e até mesmo algumas circunstâncias em que a gente pode ter algum impedimento para a conclusão da atividade, a gente tem basicamente um mínimo de burocracia, já que todos podem estar disponíveis a auxiliar sempre que necessário. O quarto modelo que a gente estuda nessa aula é a chamada metodologia de pilha, que foi criada aqui por Frank Valadares, que ele é CTO e cofundador do RunRun. Ele tem uma experiência que ele tentou implementar várias metodologias ágeis da forma correta, ou seja, como está escrito, como está documentada, quando ele gerenciava equipes em uma empresa de desenvolvimento para smartphones. Aí ele verificou que, mesmo ele trabalhando com algumas abordagens ágeis, isso é traduzindo o que ele traz como experiência, ele verificou que esses processos ele continuam sendo um pouco rígidos e um pouco complexos, o que acabou não causando aí a melhor satisfação para o cenário que ele precisava ter e trabalhar no seu contexto específico. Então ele criou o que ele chamou de metodologia de pilha como uma alternativa, e esta teve muito mais aderência pelos seus colaboradores. O objetivo dessa metodologia é encaixar diversas atividades do projeto no dia a dia das equipes, garantindo a entrega contínua, ou seja, a cada período de tempo a gente está entregando alguma coisa para o cliente, e com a base nos princípios da abordagem ágil, que estão escritas naquele manifesto ágil que a gente estudou um pouco dele na última aula. Assim, foram priorizadas as tarefas de maior impacto ou retorno e otimizou-se o tempo da equipe. A quinta metodologia, e talvez a mais famosa dela, seja o Scrum. O Scrum foi criado por Jeff nos anos 80 como um processo de desenvolvimento interativo e incremental. Então, ele traz aqui a abordagem clássica da engenharia de software. Você faz o produto em pequenos pedaços, com muitas interações, e a cada interação você incrementa algumas funcionalidades, algumas características. E este, como dito, é um dos métodos mais populares dentro da implementação do Agile. Ele se baseia na realização de sprints periódicas de resolução de pendências e reuniões fixas. Então, estendem como sprints um planejamento periódico, que normalmente varia aí de 2 a 4 semanas, de acordo com a literatura, e que essas reuniões fixas, elas acontecem de forma diária, aí tem algumas
indicações básicas do Scrum, que elas têm que ser feitas de forma ágil. Todo mundo da equipe, quando trabalhamos de forma oficial, ficam em pé para que faça-se um resumo breve do que foi feito, por que está sendo realizado, se tem ou não algum impedimento e algumas características adicionais que podem ser mencionadas. Temos ainda, dentro da abordagem Scrum, a chamada reunião, a Sprint Backlog, que é a reunião para definir o backlog, a lista de atividades, a lista de funcionalidades que serão trabalhadas na sprint ao longo de 2 a 4 semanas. E ao término desse período, eles costumam fazer a retrospectiva da sprint, tentando trazer aí algumas lições aprendidas que podem ser documentadas e servir de lições aprendidas. Então, o principal componente do Scrum é o componente humano, que faz parte do desenvolvimento do produto, das características e até mesmo do direcionamento do time. Uma das vantagens do Scrum é a possibilidade de trabalhar com uma participação menor do cliente. Entenda que essa participação, que o cliente ele está presente, mas essa interação não acontece necessariamente com todos os membros da equipe, somente com o que eles chamam de líder da equipe, ou chamado Scrum Master, que é a pessoa que tenta tirar qualquer dificuldade ou tenta direcionar a equipe para o caminho esperado para que o produto que esteja sendo trabalhado e confeccionado atenda da melhor forma possível as expectativas do cliente. O Scrum ele tenta manter então a nossa equipe motivada e o resultado mais refinado para priorizar a qualidade em vez de um prazo reduzido. E o sexto e último modelo dessa aula é o chamado DSDM, que é uma metodologia de sistemas dinâmicos, ou Dynamic System Development Method. É uma metodologia de desenvolvimento de software que é baseada em abordagem RAG, que é desenvolvimento rápido de software. Então, tendo em vista aí que a gente tem os chamados ambientes de desenvolvimento de quarta geração, em que você pode prototipar um software ou até mesmo a aplicação inteira, muito naquela abordagem de drag and drop, que é puxando e arrastando, o DSDM ele traz aí uma série de indicações para trabalhar com essa abordagem, criação rápida de software. Ela é uma metodologia interativa e incremental, que enfatiza o desenvolvimento constante a fim de atender as expectativas do usuário. Então, seu objetivo é entregar software no tempo e custos estimados através de ajustes de requisitos ao longo do tempo de desenvolvimento. Até porque acredita-se que quanto mais rápido você entregar, melhor vai ser a expectativa de atendimento do artefato para o cliente e mais rápido serão os seus feedbacks e as suas sugestões de melhoria para esse mesmo software. O DFDM, então, é um dos modelos que utiliza a abordagem ágil de desenvolvimento de software e seu formato é propriedade da aliança Agile, ou seja, ela realmente está padronizada e documentada e, claro, disponível para consulta. São distribuídas as suas atividades em 3 fases, a chamada pré-projeto, o ciclo de vida básico e o pós-projeto, como que este será dado em ambiente de produção, como será a sua manutenção. Os princípios básicos que formam aí o DSDM são distribuídos em 4 séries e 5 postos chaves, que são o envolvimento, a autonomia da equipe, entregas frequentes do produto, eficácia, ou seja, um artefato considerado um entregável, que tem alguma qualidade e que alcança aí algumas necessidades do negócio atual, e o feedback do cliente, dos usuários, para que o desenvolvimento realmente possa ser interativo e incremental, controlado por esse alinhamento com as partes interessadas, com os stakeholders, a fim de fazer com que a solução que esteja sendo construída seja a mais eficaz possível ao negócio. Ainda sobre os princípios, temos a chamada reversibilidade,
que todas as alterações feitas no desenvolvimento podem ser reversíveis, a gente pode tirar uma parte do produto para colocar outro no lugar, se for o caso. A gente consegue ter uma previsibilidade em relação a tudo que tem que ser feito, ao escopo do projeto. E os requisitos, quando levantados, eles tendem a ser de alto nível, antes do projeto, para que, quando esse se inicie, eles possam ser aprimorados a partir das técnicas de quarta geração, o desenvolvimento RAG. A gente ainda consegue identificar a ausência de testes no escopo, uma vez que os testes são tratados fora do ciclo de vida do projeto. Então, entrega-se um produto e os testes são feitos ou por uma equipe específica ou até mesmo pelos próprios usuários. Por fim, a comunicação, que é necessariamente excelente e tendo em vista que a cooperação ela é muito forte entre a equipe do projeto, o que garante eficácia e eficiência. E os papéis que a gente encontra na equipe que trabalha na abordagem do DSDM são usualmente o visionário, a pessoa que teve a ideia do software, o intermediador, quando a gente precisa que alguma pessoa faça o elo entre a equipe técnica e o principal stakeholder, o gerente de projetos, o coordenador técnico do time, que se assemelha inclusive muito com o líder da equipe, o desenvolvedor e, casos à parte, a gente ainda tem o cara que testa, o facilitador que tenta tirar aí alguns obstáculos da frente e até mesmo papéis específicos dado a natureza do projeto. Os chamados fatores críticos de sucesso, aquilo que a gente pode utilizar como um indicador para ver se a aplicação do DSDM está sendo feita e está sendo e os resultados estão sendo alcançados como esperados, são a aceitação do DSDM pelo gerente sênior da organização e pelos colaboradores. Então, se a equipe não tiver nenhuma resistência em trabalhar com a abordagem DSDM, já é um fator crítico de sucesso, o que garante que diferentes atores do projeto sejam motivados pelo início e os demais envolvidos também trabalhem nessa linha. O segundo fator, ele é diretamente direcionado pela gerência, que garante aí um empenho de toda a equipe para com o usuário final. A prototipagem que é utilizada, ela direciona os desenvolvedores para trabalho forte e dedicado, e envolve muito o usuário, porque a partir da experiência dele, quando ele utiliza os seus testes, que esses protótipos que são entregues com alta periodicidade possam realmente ser considerados protótipos funcionais, protótipos que realmente atendem aí os requisitos para os quais foram especificados. O terceiro fator, ele encontra-se no time do projeto, na equipe. Esse time deve ser composto por membros capacitados. Um ponto importante é o empenho desse time nas suas tarefas, nas suas responsabilidades, o que significa que o time, ou que um ou mais de seus membros podem ter poder e permissões de tomar decisões importantes em relação ao projeto, sem necessidade de formalizar essas alterações, essas modificações à alta gerência da organização, tentando dar aí um pouco mais de autonomia e garantindo que eles possam consumir, que eles possam reduzir o tempo empenhado. E o quarto fator é que o DSDM define aí um relacionamento de suporte necessário entre o cliente e o fornecedor. Isto vale para projetos que são realizados dentro da empresa ou para terceiros. E o documento que relata esse suporte de relacionamento vem a ser o chamado ISPL. Então, aqui, tentando discorrer um pouco sobre o slide que os senhores têm acesso, podemos vir aqui agora a uma prática simples, que é utilizar o Trello, utilizar aquele quadro Kanban, que é um dos modelos que a gente viu há pouco. Quando vocês acessarem o Trello, vocês vão poder criar, então, um novo quadro para o projeto que vocês vão estar trabalhando. Ao clicar
em criar novo quadro, eles pedem um nome para esse quadro ou um nome para essa equipe. Vamos chamar, então, o quadro de projeto par. Quando a gente manda criar o projeto par, ele vai abrir para a gente aqui uma perspectiva em que a gente pode trabalhar os quadros por seções. Eu vou alterar aqui esse plano de fundo, para ficar um pouco mais fácil de visualizar as informações. Usualmente, o Kanban ele traz para a gente como seções de recomendações o backlog, que são tudo que deve ser construído no projeto. Temos aqui aquilo que tem que ser feito durante uma determinada etapa do planejamento, o primeiro mês, a primeira quinzena, ou um determinado período específico. Aquilo que está sendo feito, aquilo que já foi realizado ou que está disponível para teste, e, por fim, aquilo que pode ser entregue, aquilo que está concluído. Então, dentro da abordagem que a gente pode observar, a gente pode criar aqui as nossas sessões, conforme indicado pelo Kanban, e para cada uma delas, a gente pode, então, começar a trazer aqui os cartões, a fazer os cards. Então, aqui, o primeiro card que nós temos normalmente no backlog é fazer o planejamento do projeto. O planejamento do projeto, ele pode ter aqui um checklist de atividades. Por exemplo, a primeira atividade que a gente pode trabalhar pode ser um planejamento do cronograma. Depois, a distribuição de tarefas para a equipe. Ou até mesmo antes disso, elencar os membros da equipe, que farão parte da equipe do projeto. Distribuir as tarefas planejadas no cronograma entre os membros que são necessários. Estimar ou verificar se a estimativa das tarefas está coerente. E mais algumas que a gente poderia estar mencionando. A gente pode colocar para cada uma dessas questões do checklist uma previsão de tempo e um recurso. A gente pode criar ainda mais cartões do backlog. Por exemplo, a necessidade de a gente fazer a análise de processos de negócio. A necessidade de termos que levantar os requisitos. A necessidade de termos que desenvolver a funcionalidade de acesso ao sistema. Em conjunto, a gente ainda tem que definir o modelo de banco de dados. E são muitas as tarefas que a gente pode elencar que são usualmente vistas em um projeto de software. A gente tem que fazer análise de projeto de sistemas. A gente tem que prever como serão a fase de testes. Então, realizar testes do sistema. Temos que entregar ou ainda instalar o produto no ambiente do cliente. Então, são muitos os cartões possíveis. O nível de visão de cada cartão, se ele vai ser genérico, como, por exemplo, uma fase inteira de análise de processo de negócio, se ele vai ser um pouco mais detalhado, depende da forma que você quer organizar a sua equipe. Pegando aqui um card e trazendo aqui para a fila, para a gente poder trabalhar com ele, a gente pode ver que para fazer análise de processos de negócio, a gente precisa partir aí de algumas premissas básicas. Por exemplo, a gente precisa compreender o ambiente de negócio do cliente. Depois, a gente tem que marcar
reuniões de brainstorming para poder compreendermos com os clientes como que se dá suas tarefas de trabalho. Posteriormente, a gente vai fazer a especificação das regras de negócio e a modelagem de processos as is, conforme práticas que tivemos aí nessa referida etapa. Por fim, a gente vai, então, apresentar ao cliente os artefatos que foram construídos. Tudo isso para termos aí, então, essa etapa. A gente pode definir que a data de início dessa tarefa poderia ser amanhã, mas poderia ser, por exemplo, aí no final do mês. E podemos salvar essa data de entrega como referência. Se essa atividade ela for uma atividade importante, a gente pode botar aqui uma etiqueta, por exemplo, com a marca vermelha, para mostrar que ela é muito importante e que é a partir dela, por exemplo, que o levantamento de requisitos pode ser iniciado. E ainda trabalhar aqui o que seria esse levantamento de requisitos. Então, a visão dos processos de negócio do cliente. Depois, agendar entrevistas e levantamento de requisitos. Depois de agendar, conduzir as reuniões e interações de levantamento de requisitos. E aí começa a fazer a especificação de requisitos. Por fim, a gente faz a verificação destes requisitos. Normalmente compare para ver se está bem escrito, se não tem nenhum requisito, porventura não esteja completo, até que a gente pode fazer a validação dos requisitos, que é quando a gente apresenta eles para o cliente possa, então, dar aí o seu de acordo. O prazo de entrega que a gente pode planejar para este caso poderia ser, por exemplo, para meados de outubro, já que, como premissa, a tarefa de análise de processos ela vem primeiro. À medida que a gente vai andando com as atividades, a gente pode, quando for o caso, fazendo as devidas marcações. A gente pode anexar aqui qualquer documento, qualquer artefato que seja gerado nesse meio do caminho, e a gente ainda pode trazer aqui quem é a pessoa que vai realizar essa tarefa. Como, por enquanto, a minha equipe ela é somente a pessoa do Gustavo, eu posso falar que é o Gustavo que vai levantar estes requisitos. Então, tudo isso pode ser criado e pode ser padronizado. Na medida que a gente vai puxando aqui algumas etapas para fazer, a gente está imaginando que naquele período de tempo que a gente está trabalhando, na primeira iteração do nosso processo de engenharia de software, esses são as etapas que serão trabalhadas. E na medida que alguém começa a fazer o trabalho, os carros são movimentados ao longo do tempo, até que a gente tenha aqui todos concluídos e o produto de software previsto para aquele tempo possa realmente ser entregue. Para compor a equipe, eu posso vir aqui e convidar outros membros da equipe. Normalmente, criando aqui um time, vou chamar ele aqui de Projeto Par. Aqui é um projeto de TI. Um time criado. A gente pode agora começar a fazer os convites para que as pessoas entrem no Trello através de um link ou através de um convite que eles recebem por e-mail. E para isso a gente precisa ter aí o e-mail de cada um deles. Neste exemplo, o professor Gustavo já está participando do projeto. E observe que trabalhar com o Trello é muito simples. Ele ainda te deixa fazer aqui algumas outras características, de colocar o plano de fundo com uma logo da organização, se for o caso, mas você consegue organizar, então, todas as etapas necessárias no quadro. Com essa demonstração, eu encerro, então, a gravação do vídeo, e a gente pode ir para dúvidas e
contribuições.